paz do Senhor esteja sobre você, sobre o seu dia, e que a palavra do Senhor possa trazer edificação e mudança para a sua vida. Já peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e para você acionar o sininho. Essa que está falando é a Laíde Sander da Silva. E a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de Lucas, o capítulo 9, o versículo 1 e o 2. Nós vamos ler primeiramente o versículo 1 e o 2, e depois nós vamos decorrer mais alguns versículos. Então diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então nós vimos aqui nesses dois versículos que Jesus ele fez uma convocação, né? Ele chamou os discípulos convocando, deu-lhe poder e deu autoridade. Mas nós vimos aqui que Jesus ele não deu autoridade e poder sobre os homens, mas ele deu poder e autoridade sobre os demônios. Os discípulos tinham autoridade sobre os demônios e era para eles ir e fazer a obra. E diz então no versículo 2 que enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e os discípulos foram. E o versículo 6 diz: então saindo percorriam todas as aldeias e anunciando o evangelho e efetuando cura por todas as partes. Esse versículo 6 aqui, duas coisas me chamou a atenção. Na primeira linha do versículo, no iniciozinho do versículo, diz que percorriam todas as aldeias. E no finalzinho do versículo diz que eles foram por toda a parte. O que eu aprendo aqui nesse versículo? Que os discípulos, eles não tinham tempo para comodismo, eles não tinham tempo para estar cantando moda de viola, eles não tinham tempo para lero, mas sim o tempo deles era o tempo todo fazer a obra de Deus. Então diz que eles foram por todas as aldeias, então era muita aldeia. E elas eram longe uma da outra, e eles iam tudo isso a pé. Eram poucos que tinham condições melhores, que tinha jumento, que eles podiam ir a jumento, mas mesmo assim, montado em cima do jumento era uma coisa desconfortável, né? Então ele saiu fazer a obra de Deus. Então diz que eles iam por todas as aldeias e que eles iam por todas as partes. E no versículo 10 diz que ao regressar os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Elevando-os consigo, retirou a parte para uma cidade chamada Betsaida. Aí eu volto a dizer aqui, para ver como que os discípulos não tinham tempo. Eles não tinham tempo para fábulas, né? Porque diz que eles voltaram contando para Jesus que eles tinham efetuado a obra. E diz aqui no versículo que diz assim: elevando Jesus eles consigo, retirou-se a outra parte para uma cidade chamada Betsaida. Quer dizer, para eles continuar a fazer a obra. Eles não perdiam tempo. Coisa que nós hoje fizemos, e nós perdemos muito tempo. Na realidade, nós perdemos todo o tempo. Nós estamos bem pouco envolvidos com a obra de Deus. E com essa palavra, Deus está aqui chamando, Jesus está chamando-nos a nossa atenção para que nós possamos voltar a nossa mente, voltar o nosso entendimento para a palavra de Deus e que nós possamos fazer como os discípulos faziam, como ele ensinou. Então diz no versículo 10, né, que Jesus levou os discípulos para uma outra parte. Diz o versículo 11: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, e acolhendo-os falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então Jesus até tinha chamado os discípulos para ir para uma outra cidade, talvez até para ficar um tempo a sós com os discípulos, mas era um tempo a sós com os discípulos para ensinar ainda algo mais. Mas a multidão, porque Jesus sempre esteve cercado de multidão, né? Então diz que as multidão, ao saberes que Jesus tinha se retirado para aquela cidade, correram tudo atrás de Cristo. Aí é claro que lá eles não tinham tempo, né? Tem um versículo que diz que eles não tinham tempo nem para comer pão. Então eles tinham que cuidar das ovelhas, ele tinha que cuidar daquele pessoal. E diz aqui que Jesus, ele acolhia e falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então, para ver que Jesus, ele não tinha tempo para ficar com o seu tempo em vão, né? Ele era sempre dedicado na obra de Deus, que é o Senhor está nos convidando que nós possamos ter essa dedicação também com a obra de Deus. E no versículo 12 diz assim: mas o dia começava a declinar. Então disseram os discípulos para Jesus: despede a multidão para que vão às aldeias vizinhas
e se hospedem e acham alimento, pois nós estamos no deserto. Então olha só, Jesus tinha levado eles para o deserto, e mesmo assim a multidão ainda correu atrás, né? Que nós possamos também fazer como essa multidão, estar sempre indo atrás de Jesus, estar sempre indo atrás da palavra de Jesus. Então os discípulos aqui está falando da multiplicação dos pães, né? Então os discípulos aqui, na sua simplicidade, né, na sua falta de conhecimento, eles pediram para Jesus que era para despedir aquela multidão, porque já estava anoitecendo. Então quer dizer que Jesus ficava muito tempo, ficava o dia todo acudindo aquelas almas, evangelizando, falando do amor de Deus, e já estava anoitecendo e aquele povo ainda estava ali. Então os discípulos queriam que Jesus mandasse o povo embora. Aí Jesus respondeu no versículo 13. Jesus, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Responderam os discípulos: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus, então, tomando os pães e os peixes, erguendo os olhos ao céu, e os abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para repartirem entre o povo. Então os discípulos queriam despedir a multidão, mas Jesus, que é misericordioso e compassivo, que faz a obra perfeita, ele alimentava espiritualmente, mas ele alimentava fisicamente também. Que nós possamos nesse dia ter esse conhecimento, ter essa sensibilidade. Hoje nós fizemos mais a parte física. É bem comum a gente estar disposto a ajudar as pessoas na parte física. Mas e na parte espiritual? Como que nós temos ajudado? Então nós precisamos ajudar as pessoas também na parte espiritual. E no versículo 17 diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Foi onde Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Então com Jesus nós sempre temos em abundância. No versículo 18, estando Jesus orando à parte, acharam-se os discípulos presentes. E Jesus perguntou: quem dizeis às multidões que eu sou? Ele fez uma pergunta para os discípulos: o que a multidão diz de mim? Então eles disseram assim: um diz que é João Batista, o outro diz que é Elias, e outro diz que você é um profeta antigo. E aqui, né, no versículo 18, então nós vimos aqui que Jesus, o que Jesus estava fazendo? Ele estava orando. Quando Jesus não estava trabalhando, Jesus estava orando. E nós, o que fizemos? Quando nós não estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo? E quando nós não estamos orando, o que nós estamos fazendo? Que nós possamos pensar e que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, gastar o nosso tempo, ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus. No versículo 23, ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. De dia em dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus já estava fazendo um outro ensinamento. Então Jesus estava dizendo que se alguém quisesse ir após Jesus, era para negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a minha vontade, é negar o meu desejo. Quer dizer, aquele desejo que eu tinha de ficar cantando ali uma modinha de viola, cantando uma música que não edifica, eu tenho que negar esse desejo, mas eu tenho que estar procurando as coisas de Deus, eu tenho que estar evangelizando, eu tenho que estar orando por alguém, eu tenho que estar ajudando alguém. Então eu tenho que negar a mim mesmo. Então agora eu não vivo mais os meus pensamentos, eu não vivo mais os meus desejos. Não, mas eu penso que é assim, mas não é como você pensa, não é como eu penso, é como a Bíblia diz. E essa palavra aqui é a palavra do próprio Jesus. Então Jesus é que está dizendo, se aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo e a cada dia tomar a sua cruz. E a cruz de Cristo, ela fala de renúncia. Por isso que ele diz que é para negar a si mesmo. Então a cruz de Cristo, ela fala de renúncia. Então eu tenho o desejo de assistir uma coisa que não edifica. Mas acontece que o desejo de Cristo não é isso. Então eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar esse desejo agora desse tempo vão que eu tenho que aplicar nas coisas de Jesus. E Jesus continuou dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então olha só. Então as pessoas, é isso que as pessoas não querem a Jesus, porque eles pensam que vão perder a vida deles. Não, mas daí eu não posso mais isso, eu não posso mais tomar cerveja, eu não posso mais fumar, eu não posso mais fazer isso. Mas você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando.
Porque aqui Jesus diz que aquele que perder a vida, perder essas coisas mundanas por causa de Jesus, é que vai estar salvando a vida. Então eu prefiro salvar a minha vida. Então eu prefiro renunciar aos desejos do mundo, renunciar às coisas da carne e viver com Cristo. E Jesus continuou dizendo assim, diz, por que proveito há no homem se ele ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua vida ou causar dano a si mesmo? Então o que importa eu viver os meus desejos? Se no final do caminho eu vou perder a minha vida. Então eu prefiro perder a minha vida agora, a vida de desilusões, a vida de aflições, a vida de comodismo. Eu prefiro perder toda essa vida. Eu prefiro viver trabalhando para o Senhor do que chegar no final do caminho eu perder a vida. Então olha só o interessante. Por isso que eu gosto sempre de frisar. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Então ele diz, né? Pois que proveito há para o homem se ele ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua vida ou causar dano a si mesmo? Então o que adianta eu ficar nos meus desejos se no final da vida eu vou perder? Jesus está dizendo, é Jesus que está dizendo que vai perder, não é eu. É a palavra de Jesus que está dizendo que vai perder. E o versículo 26 ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, que esse Filho do Homem aqui é Jesus, quando vier da sua glória e da glória do Pai e dos santos anjos. Então, mais uma vez eu digo que quem está falando isso é o próprio Jesus. Então você pode pensar assim, mas Jesus é amor. Nossa, mas Jesus é amor. Jesus é amor. E ele sempre vai ser amor. Mas não significa que o amor que ele tem por você, ele não vai dizer a verdade. Então, olha só, Jesus é amor, mas ele está dizendo que aquele que se envergonhar do nome dele, aquele que não quiser seguir ele, aquele que não quiser servir ele, olha o que ele diz. Quando o Filho do Homem vier, ele também se envergonhará de ti. Você quer que Jesus se envergonhe de você? Você quer que Jesus esqueça você? É Jesus que está falando, não sou eu. Pegue a sua Bíblia e comece a ler. Lê todo o capítulo 9 de Lucas. Que você vai encontrar todas essas palavras que eu falei aqui. Então muitas vezes as pessoas se enganam, né? Ficam, ai, porque Jesus é amor. Ai, porque Jesus é amor. Eu acho que Jesus é amor, que Jesus passa a mão por cima da cabeça de tudo e de todos. Não é assim. Jesus, ele repreende quando precisa repreender. Jesus fala a verdade quando precisa falar. Só que ele não deixa de amar. Mas ele não deixa de falar a verdade e ele não deixa de repreender. Então ele está dizendo que quem não quer seguir ele, não segue. Não segue. Você não quer seguir ele, não segue. Só que no dia da volta dele, ele também não vai te conhecer. Então por isso que para nós ser conhecido, olha só a importância do versículo, que para nós ser conhecido de Cristo, nós precisamos seguir ele. E Jesus está te convidando a seguir. Jesus está convidando você a seguir. É essa palavra que eu tenho para você nesse dia. E eu quero orar nesse momento com você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida que está agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração dela, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, tira todas as escamas. Que o Teu Espírito Santo tira todas as trevas, Senhor. Tira todas as nuvens escuras. E que ela possa entender, Senhor, qual é o significado do Evangelho, qual é o significado do Teu ensinamento. E que ela possa Te seguir, para que Tu não venha se envergonhar dela no final, Pai. É que eu Te peço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.